Eudes, tá ouvindo? Olá, Tô tudo te bem? Boa ouvindo. tarde. Pronto. Estamos aqui Tô mais te uma ouvindo. vez na live do. Estou começando agora a apresentação, já estamos no ar. Estou aqui com o professor Eudes Baima, o professor Fábio Queiroz já está entrando. Estamos aqui no canal GEPOST, do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, para fazermos a seguinte discussão, o seguinte debate, né, a seguinte conversa. Crise, pandemia e a política da esquerda no Brasil. Né? Nós estamos cotidianamente recebendo uma torrente de fatos, de coisas novas, geralmente más notícias, e é interessante nós entendermos como é a lógica, mais ou menos, do que está acontecendo, e mais do que isso, como podemos resolver, ou seja, como as forças sociais vinculadas ao mundo do trabalho podem enfrentar a crise econômica somada da pandemia, né? Então, eu estou aqui com dois colegas, dois professores, né? O professor Eudes Baima, o professor Fábio Queiroz. O professor Eudes Baima é da Universidade Estadual do Ceará, o professor Fábio Queiroz é da Universidade Regional do Cariri, também aqui no Ceará. E tem uma coisa importante, né? Os dois são antigos, né? Antigos não, vou dizer novos, né? São combatentes da esquerda, certo? O Eudes é membro da corrente O Trabalho do Partido dos Trabalhadores e o Fábio Queiroz é membro da corrente Resistência do Partido Socialismo e Liberdade. E estamos aqui para termos um debate de qualidade para saber o que é que está acontecendo no mundo. Então, vou iniciar fazendo o seguinte questionamento para o professor Eudes, né? Se ele quiser complementar mais a apresentação, pode complementar. Eudes, né? Os dados hoje, né? Agora, no mundo, 873 mil infectados, 43 mil mortes e 184 mil curados. 49 dos 50 países africanos já registraram casos de coronavírus. A Itália e a Alemanha prorrogam medidas de contenção. No Brasil, são 240 mortes e 6.836 pessoas infectadas pela Covid-19. Dado interessante, São Paulo tem fila de ao menos 201 óbitos à espera de confirmação da Covid-19, certo? Esses são os fatos brutos. Agora, gostaria que você fizesse uma análise a partir do ponto de vista internacional da crise, o que é que significa o Covid, para chegarmos a por que o Brasil há uma tendência de caos. Com a palavra, eu Boa desbaixo. noite. Boa noite, Fred. Esperamos aqui a entrada do professor Fábio e queria dar também boa noite aos nossos telespectadores que nos veem e nos ouvem agora diretamente aqui da quarentena, né? Isso. Bom, eu queria levantar, para começo de conversa, alguns aspectos importantes desse debate. Está se construindo, como se costuma dizer hoje, uma narrativa, né? Agora essa expressão está muito popular, se constrói uma narrativa de que todos os governantes do mundo fazem a coisa certa e que Bolsonaro é o único que persiste na coisa errada. Obviamente que essa afirmação tem algo de verdadeiro. Bolsonaro despreza completamente as indicações científicas, despreza totalmente as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, Bolsonaro vira as costas para os dados da experiência no enfrentamento de pandemias em geral e dessa pandemia do coronavírus em particular. Então, nesse sentido, Bolsonaro, de fato, entra na contramão do que a maioria dos países estão fazendo. Mas a maioria, se não todos os países estão fazendo. Há diferenças entre eles, queria resguardar isso. Mas eu queria levantar aqui dois aspectos. Primeiro, tanto na Espanha como na Itália, o enfrentamento inicial da pandemia do coronavírus, ela não atendeu ao que hoje começa a se transformar em
consenso, consenso entre os governos dos vários países, particularmente a ideia da reclusão, a ideia do que se chama agora de isolamento social. Mas não foi assim desde o começo. Não foi assim que a Itália tratou a questão desde o começo. Não foi assim que a Espanha tratou a questão desde o começo. Não foi assim que os Estados Unidos e a Inglaterra trataram o problema desde o início. Então, essa ideia de que o Bolsonaro é o único dos translocados, ele é um translocado, naturalmente, sob vários aspectos, mas não é uma ideia exatamente correta. Por exemplo, Boris Johnson, primeiro-ministro inglês conservador, ele defendeu, logo ao início da pandemia, a ideia de que se deveria permitir um certo grau de contaminação que permitisse à população adquirir os anticorpos necessários à reação diante do vírus. E recomendava isso que está se chamando agora de isolamento vertical, separar apenas os idosos, os portadores de doenças pré-existentes, etc. Depois se constatou que isso levaria, segundo estimativas, à morte de 1 milhão de pessoas na Inglaterra. Foi a mesma política adotada pelo Donald Trump logo no início da pandemia. Alguém chegou no ouvido dele e falou: vão morrer 2 milhões. De onde vem, aliás, essa frase que agora estão usando para o Bolsonaro, mas foi dita originalmente para o Trump? O país está preparado para 2 milhões de funerais, para 2 milhões de mortos, né? Então, queria destacar isso. Não é bem assim que todo mundo estava na linha correta e o Bolsonaro andando na linha contrária. Não. Vários desses governantes colocaram o ajuste fiscal, colocaram a política de austeridade na frente do combate à pandemia. A ideia anticientífica, ou cientificamente questionável, pelo menos, de permitir um certo grau de contaminação, defendida por Trump, defendida por Johnson, o que tinha por trás dela era a persistência de uma política de austeridade, de corte nos gastos sociais, de corte nos gastos dos estados. Nos Estados Unidos, particularmente, a tragédia tem uma espécie de histórico, que é o fato de que a inexistência de saúde pública no país, aliás, é um dos temas agora das prévias do Partido Democrata, dessa disputa que está havendo no Partido Democrata, já foi mais ou menos definida favoravelmente ao Biden, mas é uma das discussões. O país deve ou não deve ter um health care, uma política, uma ajuda a um sistema de socorro à saúde. Veja que nos Estados Unidos não existe isso. Então, na verdade, o atraso desses governantes em mudar de linha no enfrentamento do corona tem a ver com a sua política para o povo dos seus países, para os povos dos seus países. Tenho lembrado, eu até escrevi isso no artigo que saiu no site da Sindoeste, que o coronavírus é um dado da natureza. As mutações virais, algumas delas de caráter profundamente nefastos para o ser humano, mortais até para o ser humano, são dados da natureza. Isso ocorre de tempos em tempos. É um ciclo natural que a ciência precisa, a ciência médica, a ciência química, a ciência biológica, precisa correr atrás desses novos dados da vida natural para dominá-los e, finalmente, alcançar proteções para os seres humanos em relação a elas. Agora, o fato de que a França destruiu em 30 anos 300 mil leitos hospitalares, na razão de 100 mil leitos para cada década, isso não tem nada a ver com o coronavírus. Isso tem a ver com a política do capitalismo decadente, decomposto, que hoje precisa arrancar as conquistas mínimas da classe trabalhadora para sobreviver. O fato de que a Itália tenha uma carência de 56 mil médicos, 50 mil profissionais de enfermagem, não é um problema do coronavírus.
é um problema das políticas de ajuste de austeridade. O fato de que as equipes de saúde da família no Brasil foram todas reduzidas, né? Os profissionais efetivos foram afastados, demitidos, alguns foram substituídos por trabalhadores precários no sistema de saúde da família, né? Essa atenção primária à saúde, né? Que está em vigor no país, o fato de que essas equipes foram desmontadas, destruídas ou precarizadas, não tem nada a ver com o coronavírus, né? Tem a ver com a emenda constitucional 95, com a liquidação do financiamento. Então, o que eu queria dizer, concluir nessa minha primeira intervenção, é que a crise é mundial. Não é só uma crise sanitária, a crise sanitária vem se juntar, agravar brutalmente a crise econômica, né? Mas o fato é que não há farol, né? Não há farol, né? Um economista, agora, depois recordo o nome dele, disse recentemente na imprensa espanhola que a diferença dessa crise atual é que não tem âncora, não tem nenhuma potência capitalista que possa ancorar o sistema nesse momento. E, de fato, é uma espécie de mundo à deriva, num quadro em que a decomposição do sistema aparece de maneira crua na crise sanitária do coronavírus. Depois a gente pode falar um pouco sobre a situação brasileira e o problema do governo. Fábio, olá, professor Fábio Queiroz, seja bem-vindo aqui à nossa live. Como é que você entende, como é que você vê esse quadro mundial em que está situado a crise do coronavírus? Primeiro, boa noite. Agradecer a oportunidade de conversar com as pessoas nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Nós estamos diante de uma das possibilidades de conversar uns com os outros. Então, queria primeiramente agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar, inclusive, com o Eudes, com o professor Fred e com as pessoas que estão nos acompanhando. Por concordar ou por não concordar, ou que estão curiosas, estão querendo ouvir, estão querendo debater, e esse é o momento que nós precisamos debater muita profundidade os temas. Tem um acordo geral com a exposição que o Eudes apresentou, e queria, inclusive, ilustrar um pouco, né? Porque eu penso que a crise do sistema assistencial universal, né? Do sistema de saúde, do sistema de seguridade social universal, não é uma questão que diz respeito a um país individualmente, outro, mas é uma questão hoje que praticamente alcança todos os continentes, com as desigualdades históricas conhecidas. Eu quero lembrar, nesse sentido, que a imperícia ou a irresponsabilidade dos governos europeus, e a isso se soma a questão estrutural. Há uma questão estrutural que a gente precisa examinar, e a repercussão dessa questão estrutural nos acontecimentos atuais. Eu fico me perguntando como a Índia conseguiu chegar nesse momento de catástrofe social, econômica, sanitária, como é que ela conseguiu chegar a uma situação em que os médicos estão utilizando óculos esportivos, óculos escuros, e estão utilizando capa de chuva para se proteger diante da pandemia. Alguém pode dizer, mas isso é na Índia, né? Porque tem sempre aquele discurso que é na Ásia, que é na Índia, né? Um discurso muito fácil. Mas eu fico me perguntando, como explicar que no Reino Unido, nesse momento, nós temos 2.000 profissionais
de saúde infectados. Estão infectados por N motivos. Um dos motivos é a vulnerabilidade desses profissionais perante a quantidade limitada de materiais de proteção. Então, tem alguma coisa errada que a gente precisa analisar com mais profundidade. Eu fico pensando, quantas pessoas nos Estados Unidos têm acesso ao sistema de saúde? Quantas pessoas têm acesso ao sistema de saúde? Eu fico pensando nesse momento, o dilema, a infelicidade, a angústia dos médicos da Itália, da Espanha, tendo que escolher o que vai sobreviver e o que vai morrer, por incapacidade do sistema de atendê-lo. Esse é o dilema, essa é a angústia vivida hoje por médicos na Espanha, na França, na Itália. Então, eu estou citando países muito diferentes. Eu estou citando a Índia, no continente asiático, na região meridional asiática. Estou citando o Reino Unido, fora do continente europeu, dentro da Europa, mas fora do continente europeu. Estou citando países um pouco mais próximos, né? Espanha, Itália, França. Estou falando também dos Estados Unidos. Evidentemente, esse estrago ele é muito maior na periferia do capitalismo. E a crise, o epicentro da crise, que até uma semana estava na Europa, agora se encontra nos Estados Unidos, o epicentro da crise está... vou desconsiderar um pouco a situação inicial da China, podemos analisar essa questão da China à parte, mas o epicentro, há uma semana, o epicentro agora, está nos países ricos, desenvolvidos, nas grandes potências, ou da Europa, ou no caso dos Estados Unidos. Começou a chegar agora na África, começou a chegar em outras regiões da Ásia, onde não havia ainda chegado. Estava observando hoje as preocupações das autoridades do Vietnã, já com quarentena, com isolamento social, apesar da doença estar chegando no Vietnã somente agora. E eu fico pensando no caso do Brasil, que nós temos que analisar à parte. Eu me pergunto, a que serviu a imposição de um teto dos gastos sociais no Brasil durante o governo passado, governo do Temer? A que objetivos atendeu a reforma da Previdência? Quais são as pessoas mais prejudicadas com a reforma da Previdência? As pessoas mais idosas ou as pessoas mais... Claro que todos vão ser prejudicados, mas me parece que as pessoas com mais de 40, com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, essas são as pessoas que são mais prejudicadas do ponto de vista imediato com a reforma da Previdência. E nós estamos num país sem investimentos massivos no SUS, um país que não tem saneamento básico. Recentemente, inclusive, a política do mais médico, ela foi simplesmente desbaratada por Bolsonaro. É importante que se diga isso. Toda uma onda ideológica falando de médicos cubanos, etc., etc., e desmantelaram, desarticularam a política do mais médicos. Nós sabemos que a política do mais médicos tinha seus limites, mas a questão do Bolsonaro era destruir tudo e se inviabilizou a política do mais médicos. Então, nós chegamos a essa pandemia
eu digo na Índia, no Reino Unido, na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil, com os estados desaparelhados para defrontar a crise em curso. Isso explica a tragédia italiana, a tragédia espanhola, a tragédia francesa, a tragédia que começa a se abater sobre o Reino Unido. A irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, o compromisso dos governos com os interesses do dinheiro, do mais dinheiro, do capital, precisa ser isso tudo levado em conta. Eu lembro que um dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões era um time italiano e um time da Espanha. E se realizou o jogo na Itália e o jogo de volta na Espanha, já com a pandemia pondo a cabeça do lado de fora. Né? A pandemia já estava chegando. E as pessoas fizeram o jogo da Itália e o jogo da volta na Espanha. Né? O Barcelona foi até a Itália, inclusive, jogar com o Napoli. E já estava marcado o jogo da volta do Napoli contra o Barcelona na Espanha, já com a pandemia em curso, em desenvolvimento. A Liga Inglesa retardou até o limite a suspensão do seu campeonato. Por quê? Porque existiam interesses. A televisão havia comprado jogos. Né? Várias empresas tinham investido naqueles torneios, naqueles campeonatos. E não tinha novas datas. Como é que ia adiar tudo isso? Agora mesmo a Olimpíada, ela foi jogada para o próximo ano, salvo engano, no começo da semana agora, final da semana passada, para o começo dessa semana, foi que decidiram que não haveria Olimpíada no Japão. Então, é preciso levar em conta que nós enfrentamos estados desaparelhados. O caso da China talvez mostre que um estado aparelhado pode ter mais agilidade, né, e maior capacidade para enfrentar a catástrofe social, em comparação com países em que o Estado ele se mostra menos aparelhado para enfrentar a situação. E é interessante que os neoliberais, que defenderam ardorosamente a redução do Estado, né, o Estado mínimo, agora o Estado tem que atuar, mostrando que é preciso discutir esse projeto em curso, não só no Brasil, esse projeto econômico em curso, esse modelo econômico em curso, mas discuti-lo no plano internacional. Então, eu começaria com essas colocações, até para dialogar e, digamos que, respaldar, de certo modo, e ilustrar um pouco mais o que o Eudes fez em sua exposição inicial. Bem, eu gostaria de agradecer a participação aqui, já tem bastante participação, da Carla Costa, do Luiz Neto, da Leda Vasconcelos, certo? Da Rita Sá, certo? Que é da Associação dos Moradores do Rodolfo Teófilo, obrigado pela participação, e de outras pessoas. E vou levantar aqui a bola para vocês, uma pergunta aqui que coloca umas 2 ou 3. Qual a opinião de vocês sobre o pronunciamento de Bolsonaro ontem? Foi um recuo? Não foi um recuo? Né? Ele está mudando a consciência, está ficando bonzinho, né? A Leda diz o seguinte: a pandemia não tem impedido o governo de continuar destruindo direitos. Aliás, se aproveita da pandemia para destruir o direito ao trabalho. O que fazer para resistir num cenário de isolamento social? Certo? E temos aqui, por último, o Luiz Neto, que está dizendo: penso que, embora no contexto de caos, a pandemia do coronavírus tem servido para reafirmar a importância de se investir e fomentar a ciência. Bem, Eudes, por favor. O que é que você... Então, queria mandar um alô aí para as companheiras do Rodolfo Teófilo que estão nos assistindo.
estão lutando lá no Comitê Lula Livre do bairro e na Associação dos Moradores, e agora estão como nós, né, aqui discutindo online, porque não temos outra alternativa. Bom, a situação no país é muito difícil, muito grave. Uma coisa que me chamou a atenção hoje, queria compartilhar essa questão com o Fábio, para ver o que ele acha também. O que me chamou a atenção hoje é que nos noticiosos transmitidos em sinal aberto, mesmo a Globo, que tem se apoiaram na intervenção de ontem, no pronunciamento de ontem, para, ao meu ver, tentar um movimento. Acho que é um movimento difícil de se completar, mas é possível que eles tentem, um movimento de normalização do governo. Até ontem havia um clima que era assim: há duas alas no governo, uma ala racional, que se apoia na ciência, moderada, e uma ala radical, do que eles chamam dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A Damares, o ministro da Educação, o do Itamaraty, e o ministro Osmar Terra. E que, portanto, seria possível e seria necessário apoiar essa ala moderada do governo, que trabalha num certo grau de racionalidade. O primeiro da fila é o Mandetta, mas eles também incluíram ontem o Moro e o Guedes nessa ala, né? E me passou pela cabeça que é possível que uma fração da burguesia, uma fração não desprezível, porque é essa que fala pela boca da Rede Globo, portanto, não é uma fração marginal da burguesia, é uma fração importante, como nós, eles também estão confrontados com o problema o que fazer com o Bolsonaro. Não somos só nós, eles também, né? Então, me passou pela cabeça se não há um movimento, ou início de um movimento, para uma saída por cima que venha a substituir o Bolsonaro, mas manter o governo. E manter o governo com seus pilares principais. O ex-juiz Moro na Justiça e o Paulo Guedes na Economia. Eventualmente, o Mandetta e outros que parecem que a imprensa burguesa inclui nessa fração do governo. Na verdade, é uma saída para manter a mesma política, uma espécie de governo Bolsonaro sem Bolsonaro. Depois do pronunciamento de ontem, onde Bolsonaro mediu as palavras, me deu a impressão de que eles puxaram um pouco o freio de mão nessa direção, e hoje o discurso era mais nos jornais da TV aberta. Veja bem, nos jornais das TVs por assinatura, a conversa é outra, porque ali eles falam, de certa maneira, com uma base social que ouve a Rede Globo e outras emissoras, e é mais segmentada, digamos assim. Mas hoje, na TV aberta, me pareceu que eles tentaram um movimento de normalização do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro teria recuado, teria adotado um discurso mais moderado, até falado num certo tom de união nacional, de nos unirmos todos contra o inimigo comum, etc. Bom, é um pouco forçada essa interpretação. Mas o fato é que hoje de manhã o Bolsonaro, como é próprio do método bonapartista que ele utiliza, né, ele voltou a esticar o elástico, né? Publicou uma fake news dando conta do desabastecimento de produtos alimentícios, de víveres, de produtos agrícolas em Belo Horizonte. A SEASA estaria sem alimentos. Era uma fake news, o Bolsonaro compartilhou no Twitter e fez comentários explicando está aí aonde leva o isolamento social. Depois ele apagou o Twitter, mas já tinha postado e na internet tudo sobrevive. Veja, eu acho que o discurso de ontem era uma tentativa
de reconciliar setores que, na profunda crise institucional e na profunda crise que vive precocemente o governo Bolsonaro, né, Bolsonaro tentou, então, uma certa recomposição, né, uma recomposição muito difícil, porque, veja, Bolsonaro fala para um determinado setor. Para quem é que Bolsonaro fala? Muita gente diz que é para o gado dele, né? Muita gente diz que ele fala para o bolsonarismo. Olha, ele fala para o bolsonarismo, ele precisa mobilizar, digamos assim, essa fração que não é majoritária, mas é ativa, né? E que constitui a sua base de apoio, digamos, popular. Mas eu acho que Bolsonaro fala mesmo para a grande burguesia. Ele procura arrastar a grande burguesia, apontando para a necessidade da retomada da produção, a retomada da comercialização dos produtos, a retomada da economia. Eventualmente, ele busca arrastar uma fração importante da alta burguesia para a sua aventura bonapartista, eventualmente ditatorial. Então, ele não fala só para os seus seguidores fanáticos na internet, ele fala também para o setor da burguesia. Veja que várias empresas já começaram a aplicar a MP 927, aquela que permite a suspensão do contrato de trabalho de 2 meses, mas até 4 meses, se assim, entre aspas, for acordado entre patrão e empregado, né, num processo de individualização das relações de trabalho, ou seja, de quebra dos direitos coletivos. Né? Um dos aspectos da economia de guerra que o Paulo Guedes está propondo. O outro aspecto é a redução do salário dos servidores. Essa economia de guerra, que de certa maneira tenta compensar a concessão que a burguesia e o governo tiveram que fazer no Congresso Nacional nesses últimos dias, da adoção da renda mínima emergencial, né? Essa MP 927 tenta compensar, então, essa concessão feita através de um ataque aos direitos, ao contrato de trabalho, aos salários. Né? No outro aspecto, por exemplo, em Santa Catarina, há um verdadeiro movimento do empresariado para voltar à vida normal, e por isso 50 entidades sindicais, ligadas a diferentes centrais, inclusive, levantaram a possibilidade do que eles estão chamando de uma greve sanitária no Estado. De certa maneira, foi o que o Sindicato Metalúrgico do ABC fez, né, ao ameaçar com a greve se as montadoras não recuassem do trabalho normal. Então, eu penso que apontar hoje, por exemplo, a greve geral com a vanguarda do movimento, com as direções sindicais, partidárias, da esquerda em geral, de certa maneira, constrangidas ao isolamento social, né, não é exequível, mas é preciso preparar para o futuro próximo. E, de outro lado, há categorias que estão obrigatoriamente trabalhando, que têm reivindicações e que podem fazer movimento, inclusive greve nesse momento. Eu chamo a atenção aqui para os trabalhadores da saúde, né, que são hoje também constrangidos a trabalhar sem os equipamentos de proteção individual, com pouquíssimos insumos para o trabalho nos hospitais, nos postos de saúde, e que hoje levantam, como em Pernambuco, por exemplo, o sindicato, o Sindisaúde daquele estado decretou estado de greve. Né? Então, eles não pararam, mas estão colocando o governo na parede. Né? Então, eu penso que as lutas devem continuar nesse período do isolamento, embora a gente tenha que preparar, na saída desse momento, um grande movimento que possa efetivamente por fim ao governo Bolsonaro. Obrigado, Eudes. Obrigado aqui a participação da Glícia Oliveira, do João Caetano, do Maurício Oliveira, certo? Da Diana Nara, e repassando a pergunta aqui dos participantes. Fábio, e o Eudes também, quando for, né, for falar. Vocês veem possibilidades de se destituir da presidência o atual presidente fascista, né? A Nara pergunta uma coisa muito interessante. Quando conseguirmos superar essa crise sanitária, como o Eudes falou, e política especial no Brasil, quais lições poderemos tirar desse momento, em especial no tocante à reorganização dos movimentos sociais e da classe trabalhadora? Fábio. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre
o pronunciamento do Bolsonaro ontem. Eu estive agora há pouco numa outra live, e essa questão ela também foi tocada. Eu, inclusive, na minha resposta, eu colocava que o Rodrigo Cláudio, ele publicou um texto hoje no Esquerda Online, em que ele fala que o discurso do Bolsonaro, ele significa um recuo tático em uma estratégia assassina, né? Ou seja, a estratégia permanece, mas ele fez um pequeno recuo tático. O Eudes mesmo elencou há pouco já algumas coisas que ele andou fazendo hoje, como é típico, fake news, enfim, já procurou novamente se confrontar com alguns governadores. Eu não consigo acreditar que o Bolsonaro vai renunciar ao bolsonarismo. Eu não consigo imaginar isso. Ele nunca recuou como um parlamentar, depois como candidato, e todas as pessoas lembram que no golpe parlamentar que produziu a deposição da Dilma, como o Bolsonaro fundamentou o seu voto no parlamento. Então, o Bolsonaro, que as pessoas estão conhecendo agora, pelo menos alguns me afirmam, juram de pé junto que estão conhecendo agora, esse Bolsonaro, ele era o que... ele já era isso. Então, eu não consigo imaginar que ontem o Bolsonaro decidiu ser agora um cozinheiro que prepara uma comida não apimentada, né? Mas que vai preparar uma comida boa para todo mundo, de boa qualidade. Não consigo acreditar nisso, né? Não consigo acreditar. E eu lembro muito de uma personagem da história que viveu no final do século XV, começo do século XVI, que ele gostava de servir macacos e corvos para as pessoas, e, ao mesmo tempo, ele imaginava que estava servindo manjares finíssimos. Manjares finíssimos. O bolsonarismo é um pouco isso. Ele serve à população corvos e macacos como se fossem manjares finíssimos. O bolsonarismo é isso. A questão da animosidade com relação aos movimentos sociais, a hostilidade com relação à ciência, com relação às universidades, isso faz parte do caráter político do bolsonarismo. Então, eu não imagino que ontem o Bolsonaro decidiu renunciar ao bolsonarismo. Não imagino isso. Eu acho que ele está tentando uma relocalização diante da ameaça do isolamento político perigoso. É bom lembrarmos que ele esteve, antes do pronunciamento, ele esteve com uma alta cúpula militar, né? Foi chorar nos ombros da alta cúpula militar. Então, é preciso estarmos atentos ao que o bolsonarismo pode estar preparando. Então, eu não tenho essa convicção, de que ontem nós tivemos uma mudança do governo, uma mudança que pode apontar um cenário novo em relação ao combate à pandemia no Brasil. Eu tenho, eu não diria sérias dúvidas, eu diria que não acredito nisso, que possa ter essa modificação. Evidentemente, ele deve estar recebendo conselhos de um lado, do outro, alguém diz, olha, vamos maneirar um pouco mais. Evidentemente, tem aquela turma que diz, vamos para cima, né? Vamos nos apoiar nos militares, vamos para cima. Então, tem digamos, gente de um lado e do outro, no meio dessa crise, porque é uma crise de múltiplas faces, né? Você tem uma crise econômica que era anterior
a pandemia, se você observar o desemprego, se você observar o crescimento da informalidade, se você examinar o crescimento da pobreza, o crescimento da miséria, da falta de assistência social, isso tudo é anterior à pandemia. A pandemia, ela acentua um processo, ela acelera um processo. Vamos lá, havia fuga de dólares ou não anterior à pandemia? Havia fuga. O mês de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro foi muito pródiga com relação a isso. Então, nós estamos diante de uma situação que a pandemia acentuou, radicalizou um processo que é anterior. Então, nós estamos hoje diante de uma crise, como eu disse, de múltiplas faces. É uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise sanitária e é também uma crise política. E eu imagino que hoje, nos corredores da Rede Globo, nos corredores da Folha de São Paulo, nos corredores do Congresso Nacional, nos corredores do Palácio Bandeirantes, as pessoas estão discutindo quais são as cartas políticas que o país tem hoje nas mãos. Eu acho que está todo mundo discutindo isso. O que me preocupa é que a classe trabalhadora também, suas organizações, debatam os cenários. Nós estamos no início da crise. Nós temos que aprender muito com a história. Se você, em 1929, no início daquilo que um historiador nascido no Cairo, chamado Eric Hobsbawm, chamou de um terremoto, mas ninguém imaginou que aquele terremoto de 1929, aqui na América Latina, acabasse na deposição de 11 governos até 1931. Então, nós sabemos o que está aqui no começo da crise, mas nós não sabemos, no fim desse processo, dessa trama complexa, o que é que eu vou ter lá no final. Alguns acreditam que vai ter um pote de ouro no final. Então, só que nós não estamos diante de um arco-íris, nós estamos diante de uma crise monumental. Como eu disse, essa crise de múltiplas faces. Então, a classe trabalhadora, ela precisa atuar de uma maneira decidida nesse processo. As organizações da classe trabalhadora precisam atuar de maneira decidida nesse processo. Porque eu não tenho uma ilusão de que os governos, as classes dominantes, vão querer jogar o peso dessa crise sobre os ombros da classe trabalhadora. Vou só dar um exemplo rápido aqui. O Congresso Nacional começou a analisar a proposta do Bolsonaro alguns dias atrás, de uma ajuda emergencial para o setor informal de R$200. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, aparece com uma proposta lá de consenso das lideranças de R$500. A oposição, mais no espectro mais à esquerda, apresentava outras propostas, outras, falava-se de R$1.000 a R$2.000, enfim. E foi o que aconteceu. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, o Senado aprovou na segunda-feira, e hoje, quarta-feira, até onde eu consegui acompanhar nos meios de comunicação, o governo assumiu a responsabilidade de sancionar hoje o que foi aprovado pelas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. E quando é que isso vai entrar em vigor? A fome das pessoas, as necessidades das pessoas, nada disso pode esperar. E o governo parece muito tranquilo, como se as pessoas pudessem esperar, sem ter comida no prato. Então, é preciso notar que se hoje eles estão fazendo isso, ao final desse processo, vai ser o seguinte, tem uma crise, a crise agora acalmou, nós vamos ter agora que todo mundo vai ter que pagar um preço por isso aqui, cada um vai ter que assumir suas responsabilidades, e novamente eles podem colocar o peso da crise sobre os ombros da classe trabalhadora. Eu acho que o Eudes falou um pouco sobre isso, citou há pouco,
a proposta do Rodrigo Maia, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, defendida em editorial, que é, por exemplo, arrancar um pedaço do salário já tão sofrido do servidor público. É interessante, o servidor público ele paga uma previdência já muito cara, paga imposto de renda e ainda querem que o servidor público pague o preço de uma crise que o servidor público não fez. Né? Então, eu levaria em conta todos esses elementos para analisar o quadro atual da crise em curso. Bem, obrigado. Já estamos quase indo para os finalmente. É muito rica as colocações do Eudes e do Fábio. E eu queria colocar uma questão que foi levantada aqui, que acho que é consensual. A questão da crise e a questão da necessidade da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria colocar uma percepção que eu tenho, que é a seguinte, que é um movimento de querer, como foi colocado pelo Eudes, confirmado pelo Fábio, de um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, de repente, governadores como Caiado, como Witzel, como Dória, né, que foram, no mínimo, né, apoiaram o golpe de Estado, apoiaram o Bolsonaro, foram cúmplices nos ataques aos trabalhadores. O Dória, se não me engano, há uns 15 dias atrás, estava mandando, ou uns 20 dias, deitar o sarrafo nos funcionários que estavam lutando contra a reforma da Previdência em São Paulo, e, de repente, eles parecem os heróis. Né? Há setores, inclusive, da mídia, até setores de centro, que vão dizer que há uma ala consciente no governo Bolsonaro, uma ala científica, uma ala que quer o bem de todos e tudo mais. Ou seja, há uma tendência de se caminhar para uma frente ampla ou um governo de unidade nacional. Né? Já que eu estou aqui com os companheiros, nós que militávamos desde a década de 80, a gente sabe muito bem aquela estratégia do colégio eleitoral no que deu. Né? Então, como é que vocês veem esse movimento, quer dizer, a burguesia joga as cartas. Né? Uns querem continuar com o Bolsonaro, outros não querem. Há essa tendência desse bloco oposicionista de centro. Né? Agora há pouco também uma iniciativa muito interessante, né? Que vários movimentos sociais também entraram em unidade, pediram a renúncia, outros setores políticos pediram a renúncia do Bolsonaro. Então, como é que vocês veem isso? Como é que nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, da iniciativa privada, os trabalhadores desempregados, como é que a gente pode intervir nesse processo de crise? Por bandeira, programas, posições, como é que vocês veem isso, né? Para a gente encerrar. Então, eu disse com a palavra, depois o Fábio. Bom, se não me engano, a intervenção final é essa, não é, Fred? Antes de entrar exatamente em perguntas, duas informações. Uma que está no site da Federação Única dos Petroleiros, mas para ilustrar essas questões que estamos por último, dessa tentativa de jogar a crise nos ombros da classe trabalhadora. O site da Federação Única dos Petroleiros publicou, às 18h26, uma matéria dando conta de que a empresa decidiu reduzir a produção semanal de petróleo, desculpe, a redução diária de petróleo a 200 mil, em 200 mil barris, produzir menos 200 mil barris diários a partir de amanhã, com um corte que da empresa. Então, veja que a Petrobras, assim como alguns patrões, já estão se antecipando no corte de salário. Aliás, esse mecanismo, redução da carga horária com corte de salário, é exatamente esse que o Maia está defendendo para a MP do orçamento segregado, ou do orçamento de guerra, como eles estão falando, em relação aos servidores públicos. Agora, às 18h33, o jornal O Povo publicou uma matéria no Povo Online, dando conta que Bolsonaro e Guedes anunciaram uma nova medida provisória
para garantir a redução da jornada ou a redução de salários em até 70%. Em até 70%. Mais uma vez, essa combinação de redução de jornada com redução de salários, né? Já aplicada em algumas empresas, particularmente em empresas de ônibus em São Paulo. Hoje, inclusive, teve limitação na garagem de uma dessas empresas, dos trabalhadores. É a política para o servidor público e já está sendo aplicada na Petrobras através da política de redução da produção, seguida de redução de salários. Veja, indo direto, então, à questão colocada, como eu disse, todas as classes estão hoje discutindo. O Fábio foi muito feliz, né, no corredor do Sistema Globo, nos corredores da Folha de São Paulo, nos corredores da Fiesp, todos estão discutindo o que fazer, porque o governo Bolsonaro, a única alternativa da burguesia a aplicar a política de austeridade que já vinha do governo Temer, numa eleição fraudada desde o começo, porque o principal concorrente, Lula, foi impedido de participar. A burguesia que teve que sustentar esse governo para levar a sua política à frente era assim, tipo, vamos aguentar o Bolsonaro para o Guedes fazer o serviço que ele tem que fazer, um pouco esse arranjo, né? Esse arranjo ele se desequilibrou nesse último período, né? O bolsonarismo, mais do que o Bolsonaro, como o Fábio lembrou, ele, de certa maneira, esticou até onde não podia mais o elástico, né? Então, hoje, a burguesia, as grandes corporações imperialistas, as altas cúpulas políticas estão discutindo o que fazer do Bolsonaro. Não é claro o que fazer do Bolsonaro, do ponto de vista deles, né? Depende muito de como o Bolsonaro, do que o Bolsonaro faz naquele dia. Por exemplo, eu tive essa impressão hoje de que a burguesia, através da fala da Rede Globo, tinha aberto a possibilidade de recuar um pouco e normalizar o governo. Mas a seguir o Bolsonaro faz outra coisa e eles mudam de opinião. Mas, de certa maneira, o que a burguesia busca nesse momento é uma saída não traumática, particularmente para ela. É uma saída menos dolorosa, uma saída menos perigosa, por isso, uma saída que deverá evacuar o povo, evacuar o movimento de massas, evacuar a participação popular. Como essa saída vai se expressar, eu acho que nem a burguesia sabe direito, né? A hipótese de uma renúncia do Bolsonaro e uma ascensão do Mourão, como inclusive setores da oposição estão pedindo, sinceramente, eu tenho uma divergência em relação a essa saída nesse momento, né? Acho que ela é o caminho mais fácil para esse governo Bolsonaro sem Bolsonaro, né? Ou mesmo a saída de união nacional em torno, por exemplo, da unidade dos governadores no enfrentamento do coronavírus. São todas saídas que a burguesia está cogitando. Mas a burguesia também cogita a manutenção do Bolsonaro, né? Bolsonaro, naturalmente, dificulta essa saída, né? Essa possibilidade de... que para o povo, nenhuma delas é uma saída para o povo, né? Porque, por exemplo, os atores dessas diferentes saídas, eles, de certa maneira, na sua maioria, não digo todos os envolvidos, mas a maioria deles, tem unidade em torno da política do Paulo Guedes, né? Tem unidade. O corona realmente, a pandemia realmente veio a deixar em carne viva, né, uma crise que já vinha de antes, pô. Quer dizer, todo mundo sabe. Ontem, aliás, o Reinaldo Azevedo estava dizendo isso no programa dele. Quer dizer que o desemprego estava bom antes da epidemia? Quer dizer que nós não tínhamos 38% da classe trabalhadora trabalhando informalmente, precariamente, antes da pandemia? Não, esses dados já estavam todos aí. Quer dizer que o PIB de 2019 não existia antes da pandemia, de 1%. Então, já vinha de antes, e a solução... E essa turma não mudou a solução que eles querem, né? A solução de reduzir o salário dos servidores
a pretexto de um orçamento segregado, de um orçamento separado, de um orçamento específico para enfrentar a guerra, o orçamento de guerra, né? É um velho sonho da burguesia. Nos últimos anos foi agitado várias vezes, né? Políticas de avaliação de desempenho para reduzir salário e até demitir, né? Estão tendo a oportunidade de fazer agora, né? A individualização dos direitos trabalhistas, a individualização das relações trabalhistas é o cerne da reforma trabalhista do Temer, né? E que eles podem agora aplicar a pretexto, veja bem a ironia, pretexto de preservar os empregos, pode aplicar agora no quadro da crise da pandemia. Então, eu penso que a gente tem que preparar um futuro muito próximo, porque nós não vamos ficar 6 meses dentro de casa, né? A perspectiva do enfrentamento direto nas ruas está próxima, né? Então, há que ter uma política para isso, né? Eu tenho discutido com alguns companheiros que têm diferentes opiniões sobre isso, o impeachment, o fora Bolsonaro, etc. Eu tenho a dizer que nós temos um consenso aqui, né? Há um consenso de que não há nenhuma saída com o governo Bolsonaro e que, portanto, é preciso apressar, acelerar o fim desse governo. E precisamos ter a correlação de forças necessária para ver claramente qual é o formato do por fim ao governo Bolsonaro. Pode ser que a gente tenha que engolir o impeachment, por exemplo, com essa ascensão do Mourão e a manutenção no essencial do governo, independentemente da nossa vontade, né? Pode ser que isso... Porque a questão aqui de correlação de forças. A melhor correlação de forças para nós é aquela que nos permita colocar uma palavra de ordem que as massas possam entender, possam pegar em suas mãos, que aponte para o fim do governo como um todo, né? Porque é essa a questão. Bolsonaro, digamos assim, é a cara pública de uma política governamental. Então, eu acho que a gente tem que preparar, através dessas lutas parciais agora, né? Defesa das EPIs, a luta contra a disposição dos patrões de manter os trabalhadores dentro dos galpões das fábricas, a defesa da saúde, portanto, da vida da classe trabalhadora, inclusive levantando a possibilidade de greves sanitárias nesse sentido. Nós temos que preparar imediatamente, sob essa forma parcial, hoje limitada, uma ação contundente pelo fim do governo, assim que o movimento de massas possa tomar as ruas. Obrigado, Eudes. Fábio, o que é que você acha dessa situação e as possibilidades? Bom, aproveitar e agradecer a possibilidade dessa troca de ideias. Não estamos, digamos assim, apaixonados por nenhuma dessas ideias. Achamos, inclusive, que a saída para a situação na qual nos encontramos é uma saída coletiva. Não existe ninguém individualmente, nenhum agrupamento político individualmente que possa apresentar uma saída, inclusive pelo tamanho da crise, pelo tamanho do desafio, pelo gigantismo da tarefa que repousa sobre nossos ombros. Então, queria agradecer a oportunidade desse intercâmbio de ideias, de horizontes, propostas, análise, enfim. Eu penso o seguinte, que há uma pergunta que nós precisamos fazer. Constituíram-se ou não premissas suficientes para o afastamento do Bolsonaro? Eu imagino que essas premissas, elas já existiam antes da crise. Uma coisa é a existência dessas premissas em condições de aparente normalidade. Outra coisa são essas condições em um ambiente caracterizado pela ameaça da fome, da pandemia sobre o povo. Então, eu estou praticamente com um mantra. Esse mantra é o seguinte: a crise atual, ela oferece um argumento muito poderoso, mas muito poderoso.
em favor da bandeira do Fora Bolsonaro. Agora, não só isso. A crise atual, ela oferece um argumento muito poderoso em favor de outro programa econômico. Não pode ser que esse programa que nos conduziu até aqui, ele permaneça. Porque o debate sobre as cartas que estão sobre a mesa, esse debate, ele guarda uma relação com esse elemento que eu estou baralhando aqui na minha análise. Porque, olha só, a unidade nacional, o governo de unidade nacional, o governo de coalizão, quando a crise ela adquire a magnitude que essa crise, por exemplo, ela assumiu, aí aparecem as propostas de governo de salvação nacional, governo de unidade nacional, de conciliar. Eu penso o seguinte, que a crise é tão profunda, que ela pode ser um impulso a esse tipo de desejo, mas também pode ser um impulso para a impossibilidade de realização desse desejo. Queria discutir um pouco isso, porque nenhuma das cartas que estão sobre a mesa, nenhuma delas tem um poder mágico nesse momento. Há várias possibilidades, há vários desenhos. A ideia do Bolsonaro seguir como um governo domesticado ou um governo ignorado, que funcionam as instituições independentemente do governo federal. Eu tenho dúvidas quanto a isso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que eu digo que eu tenho dúvida sobre isso? Um governo como o do Bolsonaro, um governo neofascista, ele é um governo atípico. A burguesia prefere as coisas acontecendo dentro do razoável, dentro da normalidade, de uma democracia representativa, de um governo, digamos, democrático, e não de um governo neofascista. Mas essa é uma possibilidade que nós não podemos também descartar. O governo se enfraqueça de tal modo que ele vai ficar praticamente como algo formal, decorativo. Essa é uma possibilidade. Agora, nós temos que pensar também... O texto que mais me chamou a atenção não foi de nenhum cientista político, de nenhum sociólogo, de nenhuma liderança do Congresso Nacional, de nenhum governador. Foi um artigo que eu li da Fernanda Torres, atriz, escritora, filha da Fernanda Montenegro. Ela escreve para o jornal Folha de São Paulo. E ela diz o seguinte, e ela assim, é como se ela desejasse que, em meio à crise, houvesse a possibilidade de que o centro político ele pudesse renascer. Isso dá uma ideia do que a Globo que é um trabalho permanente de ressaltar a figura do governador de São Paulo. Então, quando eu falei dos corredores da Globo, dos corredores da Folha de São Paulo, do Congresso Nacional, do Palácio da Bandeirante, o Eu de Enriqueceu, da Fiesp, da FIENG, né? Enfim, todos estão discutindo um projeto. Todos estão discutindo o futuro, em meio à pandemia. E a existência desse governo neofascista, inclusive, contribui para isso. Para que se esteja discutindo esses vários cenários, essas várias possibilidades. Eu penso o seguinte, que a classe trabalhadora, tem muito trabalhador ainda no chão da fábrica, e produzindo dentro ou não desse conceito de trabalho essencial. O metrô está funcionando em maior parte das cidades brasileiras, evidentemente, as cidades que têm um metrô. Os ônibus estão circulando. O pessoal do call center
fazendo protesto, mas, em geral, trabalhando. Os trabalhadores da saúde, os pesquisadores, os cientistas, muitas pessoas envolvidas nesse movimento fora da quarentena, digamos assim. Então, como combinar esses dois movimentos? Esse movimento por fora da quarentena e esse movimento por dentro da quarentena, que se expressa praticamente em 15 noites com panelaço contra o governo Bolsonaro. É preciso ver como é que esses dois movimentos se combinam. Porque, como eu disse, a crise ela está começando. Nós estamos no preâmbulo da crise. Essa crise essa crise ainda ela vai, digamos que, viver diversas fases. Fases que se combinam, que se articulam. E nós temos que estar preparados para, independentemente das várias fases, das várias etapas, dos vários momentos que nós vamos viver ao longo dessa crise, que não promete ser uma crise de curta duração, uma crise que começou hoje e acaba amanhã, a classe trabalhadora ela precisa não só se incorporar à campanha do Fora Bolsonaro, mas ela precisa também levantar consignas, bandeiras, palavras de ordem, que no primeiro momento estão relacionadas com a defesa da sua sobrevivência física, da sua sobrevivência material, né? da sua existência concreta, mas apontando uma direção. Não pode ser que a crise explodiu, a crise acaba e nós vamos reproduzir as mesmas condições econômicas, sociais, políticas que nos levaram a uma catástrofe social imensa, mas que essa catástrofe social poderia estar sendo enfrentada de outra maneira, com a quantidade menor de perdas humanas, quantas dilaceradas por essa crise, e isso poderia parcialmente ter sido evitado. Essa reflexão ela é muito importante nesse momento. Eu sei que o mais importante nesse momento é insistir no isolamento social, na quarentena, insistir nas medidas para proteger os setores mais vulneráveis da sociedade, levantar essa bandeira fora Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é preciso pensar no horizonte econômico, social, político, sanitário, que seja pensado, desenhado do ponto de vista da classe trabalhadora. Eu espero que esse debate, de alguma maneira, ele ajude, porque se nós tomarmos a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, todos estão discutindo a saída para a crise do ponto de vista das classes dominantes. Eu, de certo modo, faço um convite ao professor, à professora, ao médico, à médica, ao pesquisador, à pesquisadora, ao operário, à operária, ao estudante, à estudante, aos setores populares, para que a gente reflita um pouco sobre isso. Eles estão construindo um desenho panorâmico que é a imagem dos interesses estratégicos daqueles que sempre dominaram a vida, a existência nesse país e no mundo. E nós precisamos pensar numa direção oposta. Os trabalhadores que produzem as riquezas, e agora eles perceberam como nós produzimos as riquezas, como os trabalhadores e as trabalhadoras produzem a riqueza. Eles estão dizendo que está tudo parado, que a economia não anda. Por que eles não põem sozinhos a economia para andar? Porque eles não têm capacidade para isso. É a classe trabalhadora que tem essa capacidade para mover a economia, para fazer a sociedade funcionar. E essa classe precisa pensar uma alternativa no meio da crise. Não podemos deixar para essa alternativa ao final da crise. Tem que começar a pensar já agora, no começo da crise. Obrigado, Fábio. Obrigado, Eudes. Obrigado os que participaram aqui, a Glício, Antônio Marques, certo? Colocando a necessidade de revogar a emenda constitucional 95, é isso aí. Eu gostaria, em especial, de agradecer a participação
do professor Eudes, do professor Fábio, pela qualidade, né, a substância das colocações e dos comentários, principalmente porque os dois professores se colocaram a partir dos interesses da maioria nacional. Isso que é importante, né? Porque a gente assiste a Rede Globo, vê os grandes veículos de comunicação, né, Folha de São Paulo, entre outros, e eles pensam, como foi colocado aqui pelos professores, né, pensam a partir dos seus interesses de classe, né? Então, às vezes, não é muito, a gente vê na TV aberta, colocações como as que foram feitas aqui. Obrigado pela disponibilidade dos dois, eu reitero futuros convites para a gente aprofundar outras temáticas. Quero dizer que essa live aqui vai ficar à disposição na nossa página do YouTube, certo? Vai estar ficando no Facebook, mas também no YouTube. Os assistidos que participaram, e vamos dar continuidade a esse debate, que é como colocaram aqui os professores. Está apenas no início, né? As cartas estão na mesa e nós vamos vencer esse jogo. Muito obrigado a todos e a todas que participaram. Obrigado, Fábio. Obrigado, Eudes. Até a próxima. Valeu, boa noite. Até a próxima. Boa noite, tchau. Tchau.